Olá, bom, continuando falando de família, nós estamos aí na semana do Dia das Mães. Já falei que minha relação com minha mãe não foi boa, né? Mas quando você sai para o mundo, é que você entende como é importante uma família, como é importante essa convivência, né? A gente briga, a gente faz as pazes, a gente chora, a gente reclama, a gente. Mas é a família, né? É uma família. Eu não tenho essa família. Então, eu não tenho essa família já faz 45 anos que eu vivo sozinho no mundo. E eu vejo as minhas amigas brigando, minhas amigas batendo cabeça com as irmãs, com os primos, com as mães, e eu fico pensando, falei, gente, como que é essa sensação? Como é que é? Como é que é? Morar numa casa, se sendo adolescente, com um monte de irmãs, e trocar roupa, uma veste roupa uma da outra, ou não veste porque a outra não deixa. Essa preocupação que a mãe tem de volta cedo, você vai sair, ou você não vai sair, porque você não vai ter essa amizade com ciclano, porque ciclano. Esse é o cuidado que a família tem uns com os outros. Eu nunca soube o que é isso. Não partilhei disso, não convivi com isso. Eu fui praticamente adotada uma época pela mãe da minha amiga, que já faleceu. E eu convivia com elas e eu ficava observando essa relação delas e não era inveja que eu tinha, mas eu ficava curiosa para saber como que era você se sentir cuidada. O que minha amiga dizia que era, minha mãe tá me podando, minha mãe tá me proibindo de fazer as coisas, a minha mãe tá. Pra mim era cuidado, era zelo, era amor, era uma demonstração de amor, de afeto. E eu não tinha isso. Eu cresci sozinha no mundo, tinha liberdade para fazer absolutamente tudo que eu queria, que eu quisesse fazer. Tinha liberdade para ir e vir, mas eu não fazia por uma escolha. Não, eu não tô aqui para isso, eu não quero fazer isso, eu não concordo com isso, eu não. Por exemplo, as minhas amigas saíam no intervalo e iam para praça. Iam para praça, na praça tinha um monte de garotos, elas namoravam. Eu saía junto, mas ia para casa. Eu ia para casa. Porque se acontecesse alguma coisa comigo, eu não tinha quem me defendesse. Eu estava sozinha no mundo. Então eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu fazia, onde eu ia e com quem eu ia. Então cedinho eu aprendi a escolher as amizades, detectar o perigo das amizades. Se você andar com tal fulano, você pode ter consequências negativas. Se você andar com ciclano, pode dar bom, pode ser legal. Mas eu era muito arredia, porque cedo eu aprendi a conhecer os traços do ser humano. Eu sabia que tinha gente muito boa, mas sabia que tinha gente capaz de aprontar. E vivi isso, experienciei isso muitas vezes na vida, né? Em 83, eu tinha 16 anos, eu vim para São Paulo, recebi uma proposta de emprego aqui em São Paulo para ser babá de 2 crianças. Era filha da senhora com quem eu morava lá no Maranhão. E eu vim para São Paulo com essa promessa, ganhar um salário, meio salário mínimo, cuidar dessa criança e estudar. São 2 crianças. Cheguei aqui em São Paulo, já foi um choque, né? Porque eu não conhecia ninguém, cidade enorme, enfim. E aí que eu mergulhei no trabalho, era só trabalho, 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 não tinha folgas. E foi aí que eu percebi que eu tava num trabalho. Hoje, na verdade, eu percebi. Hoje, percebi nada. Hoje eu sei,
mais claramente que eu estava num trabalho escravo, não tinha folga e aquele salário que tinha combinado ele nunca foi pago. Eu trabalhei 3 anos para essa família, nunca recebi. Eu não tinha dinheiro para comprar um absorvente, para comprar um lingerie, para comprar um sapato, para comprar uma roupa. Eu usava a roupa dos outros, eu usava roupa de segunda mão, sapato. Eu lembro de um tênis que eu ganhei para ir para a escola, que meus dedos ficavam assim. O tênis era pequeno, meu pé não cabia no tênis, mas eu não tinha outro. Então, eu chegava sempre com os pés doendo, machucados. Mas enfim, era a vida que seguia. À noite era uma solidão, eu já estava acostumando com essa solidão. E eu fui desenvolvendo uma melancolia, uma tristeza, ficando cada vez mais arredia, sabe? Mas, como é que se fala? Mais na minha, sabe? Mais reservada. Eu sou comunicativa, mas eu também sou essa pessoa reservada. Mas a minha reserva hoje é uma escolha. Naquela época não era uma escolha. Não tinha para onde ir, não tinha com quem ir. Eu estava num lugar estranho, com pessoas estranhas, me explorando 24 horas. Quando eu fui cobrar aquele meio salário mínimo para poder comprar pelo menos um absorvente, eu ouvi coisas como: poxa, você está comendo, você está dormindo, você acha que isso não é um custo? Você acha que a gente já não gasta muito com você? E aí meu mundo caiu. E eu fiquei 3 anos ainda com essa família, nessa situação, porque eu não conhecia ninguém. Eu era imatura de absolutamente tudo. Não tinha como... Não tinha voz, gente. Eu ia voltar como? Pro Maranhão. Não tinha dinheiro para voltar. Não conhecia ninguém em São Paulo. E também voltar para onde? Para a mesma situação que eu estava, a mesma situação que eu tinha saído, não tinha como. Voltar para aquilo ali, eu ia... minha mãe não me queria. Já tinha dito que não me queria. Que não era mais minha mãe. E como eu já falei, eu tinha tentado reaver nossa relação, conversar, pedir desculpas. Ela não quis saber, nunca respondeu a minha carta. Então eu fiquei muito desamparada. Aí eu falei com algumas pessoas que fui conhecendo e fui sendo direcionada, e sempre tem um filho de Deus que te ajuda. Eu fui sendo direcionada por essas pessoas que me ajudaram a pensar que eu podia trabalhar em comércio, por exemplo, que eu era comunicativa. E um dia eu cheguei para essa pessoa e falei: olha, ela estava grávida, ganhar neném. Eu falei para ela: olha, daqui, quando você ganhar neném, vou esperar uns 3 meses para você se reabilitar e vou embora. E ela ficou sem chão, porque eu era a pessoa que segurava tudo. Eu dormia e acordava com as crianças. Se eu quisesse ir na Praça da República, na feira, que morava lá perto, na feira de artesanato, eu tinha que ir com as crianças. Se eu quisesse ir na Praça Roosevelt e descansar um pouco, não podia, eu tinha que ir com as crianças, tinha que dormir com as crianças. Se as crianças passassem mal à noite, eu não podia bater na porta dela e chamar ela, eu tinha que me virar com as crianças. Então essa era a minha vida em São Paulo, eu não tinha vida, eu vivia em função da vida dos outros, né? E aí falei: não, isso não tá certo, vamos mudar isso aqui. Fui me embrenhando, fui procurando gente, fui falando com gente, fui pedindo informação, né, até que arrumei essa pessoa que disse: ó, Fran, você pode trabalhar, vou arrumar um emprego para você numa loja e você pode ir morar comigo. Você paga um pouquinho, me ajuda, e você pode até, se você se reerguer, até você se organizar. E assim eu fiz. 3 anos depois, eu fui embora da casa dela. Mas eu sempre fui muito, muito ativa nesse sentido. Se a coisa não tá bem, eu vou mudar. Eu vou... Olha, começou a ficar morno, começou a ficar... Isso é tudo, relacionamento, trabalho, relação com pessoas, com amigos,
Começou a não dar certo, começou a ficar morno, começou a não ver capenga. Querido, tchau, trabalho, peço a conta. Eu tinha um namorado que falava que eu não ia me aposentar na época que eu precisasse, porque eu estava sempre saindo dos trabalhos, porque as pessoas me desrespeitavam, sabiam que eu não tinha família, não tinha para onde ir, que pisavam mesmo. Naquela época, o racismo era escancarado, ninguém tinha cuidado de expressar o seu preconceito, porque não tinha leis, não tinha acolhimento, não tinha para onde correr. Então, mas eu agia, eu agia sempre. Mas o que eu quero deixar hoje nesse vídeo é isso. Primeiro, essa coisa de o que você faz com a sua liberdade, que como você dá para sua vida, com a liberdade que você tem. Na família, mesmo que você tenha faltas, mesmo que você tenha problemas, tem sempre um que acolhe. No meu caso era minha tia-avó, me acolhia, mas ela já era velhinha, não tinha muito o que ela fazer. Então, todo o carinho, todo o abraço, todo o acolhimento que eu tive na família vinha dela. Tenho as melhores lembranças dela. E é isso. Sempre tá em movimento, sempre tá se virando, sempre tá se mexendo, sempre tá dando uma direção diferente na sua vida. Não deixa os problemas te paralisar, não deixa situações difíceis te paralisar. Vai em frente, se vira, busca ajuda. Sempre tem alguém, sempre vai ter uma porta aberta. Deus está sempre no comando. Deus sempre põe um anjo lá em forma de um ser humano para te orientar, para te ajudar a sair do fundo do poço. Comigo sempre foi assim e sempre será, porque eu acredito que Deus está no controle de absolutamente tudo, da minha vida e da sua vida também. Beijo, até a próxima.